Essa é uma das mais tormentosas questões que nós temos a respeito de homicídio, porque, a rigor, o homicídio mercenário é aquele que quem mata para ganhar dinheiro é o executor. O mandante ele pode, inclusive, ter os seus próprios motivos. Inclusive, os mandantes os motivos do mandante podem ser até mesmo nobres, por que não? Nós não podemos descartar. Nós não podemos descartar que uma pessoa sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, prometa dinheiro a alguém para matar. Eu vou dar um exemplo para você. Eu posso construir esse exemplo aqui agora com um outro que eu já te dei. No exemplo, lembra que eu falei para vocês que o homem chegou na casa dele e a filha dele de 8 meses tinha acabado de ser estuprada e ele então matou o estuprador da filha dele? Ora, assim como ele matou, vamos imaginar que ele tivesse com alguém, ele entrando em desespero, pegando a filha dele para salvar a filha dele, e aí alguém dissesse, quer que eu mate esse miserável? Eu mato esse miserável. Meu Deus, minha filha, eu mato ele, se me der 50 reais, eu mato ele. Aí o cara falou, mata esse desgraçado. Aí, por promessa de recompensa, ele vai lá e mata. Isso mostra que o executor não matou por conta de absolutamente nada nobre, nem nada relevante, não. Ele matou para ganhar dinheiro. Ele é sicário. O homicídio dele é mercenário, praticado mediante paga a promessa de recompensa. Mas o mandante tinha o seu próprio motivo e, nesse caso, era até privilegiado. E aí? Você veja que o privilégio não se comunica, é óbvio, porque o privilégio é causa de diminuição de pena, e causas de diminuição de pena, quando forem de cunho subjetivo, não se comunicam. De cunho subjetivo só se comunicam as elementares. Se você entender que a torpeza é elementar do homicídio, então você teria que mandar a paga também para o mandante. E, na verdade, como eu estou dizendo para você, cada um pode ter o seu próprio motivo de matar. Portanto, vamos lá. Se comunica ou não se comunica? Bem, primeira corrente entende que a qualificadora é elementar do crime qualificado. E como elementar do crime qualificado, ela se comunica sim. Essa é a primeira corrente. Então, tanto o mandante quanto o executor responderiam pelo crime de homicídio qualificado pela torpeza. Porém, uma segunda corrente dirá, não, qualificadora não é elementar. E como qualificadora não é elementar, ela não pode, ela é de cunho subjetivo nesse caso, ela não se comunica, porque de cunho subjetivo só se comunicaria se elementar fosse, nos termos do artigo 30. Né? E o que prevalece? Queridos, prevalece o entendimento de que só pode responder pela paga e promessa de recompensa o executor e não o mandante. Porém, existem posições em sentido contrário, sim, porque há quem seja partidário da primeira corrente, que diz que qualificadora é elementar. Uma outra questão que eu peço que vocês vejam, já que nós estamos aqui fazendo uma aula intensiva sobre essa matéria, uma outra coisa que eu peço que vocês vejam é que lá no inciso 3, nós temos qualificadoras relacionadas ao meio de execução, no inciso 4, nós temos qualificadoras relacionadas ao modo de execução, e percebam vocês que, assim como acontece no inciso 1, referente à torpeza do motivo, o legislador se utilizou daquilo que nós denominamos interpretação analógica. Então, ele, no inciso 1, não esgota todos os motivos que podem ser considerados torpes. No inciso 3, ele não esgota todas ou todos os meios que qualificam o homicídio, e nem no inciso 4. Por quê? Porque ele usa interpretação analógica. Ele diz, então, que deve ser considerado qualificado o homicídio praticado com veneno, com fogo, com tortura, com asfixia, ou qualquer outro meio cruel, insidioso, ou de que possa resultar perigo comum. Ou seja, todas as modalidades de praticar o homicídio com crueldade desnecessária, o meio que pode causar perigo comum e com uma situação de insídia, um meio insidioso, ou seja, subreptício, escondido, será qualificadora. Então, cuidado com o benefício. O veneno qualifica o homicídio como meio de execução no inciso 3 do parágrafo 2º, quando ele é insidioso, quando ele é cruel ou quando dele pode resultar perigo comum. Então, vamos lá. Vamos imaginar que o agente ministre veneno à vítima, que não sabe que está tomando veneno e ela morre.
Ora, se ele ministra veneno à vítima, que não sabe que está tomando veneno, e ela morre, o crime é de homicídio qualificado, porque aqui o benefício foi aplicado de forma insidiosa. A vítima não sabia que estava sendo envenenada, ok? A qualificadora. Agora, vamos imaginar que ele dê a qualificadora, ele deu um veneno, ele enfia veneno goela abaixo da vítima e a vítima morre instantaneamente. Não existe a qualificadora. Por quê? Porque não foi meio insidioso, ela sabia. Não foi meio cruel, ela morreu instantaneamente. Meio cruel é aquele que te faz sofrer desnecessariamente antes de morrer. E nem foi meio de que pudesse resultar perigo comum. Então, agora, ele deu veneno à vítima, a vítima sabia e a vítima morreu, sofreu horrores com aquele veneno. A vítima se contorceu em dores para morrer. A vítima sofreu muito antes de morrer. Ué, eu tenho homicídio qualificado pela tortura, não é? Como meio cruel. Eu tenho homicídio qualificado pela crueldade do meio empregado pelo agente. Tá ok? Lembrar, multiplicidade de golpes, superioridade numérica, não necessariamente qualificam como modo de execução, no inciso 4. E outra, muito cuidado. No inciso 4, o que qualifica o homicídio não é a vítima, a condição da vítima. O que qualifica o homicídio no inciso 4 é o meio utilizado pelo agente que torna impossível ou dificulta a defesa da vítima. Peraí, não entendi, Claudinha. Vamos lá. Queridos, imaginemos por hipótese que o agente ele dispare armas de fogo contra uma vítima que é tetraplégica, coitada, ela não poderia oferecer nenhuma resistência, ela não poderia sair dali. Minha pergunta, existe a qualificadora do meio que impossibilitou a defesa da vítima? Não existe, porque aqui não foi o meio usado por ele que impossibilitou a defesa da vítima. O que impossibilitou a defesa da vítima foi sua própria condição. Veja você que o crime praticado contra deficiente, o homicídio praticado contra deficiente, nem aumento de pena tem. O que é um absurdo. Um homicídio doloso tem aumento de pena quando ele é praticado contra pessoa menor de 14, maior de 60, mas ele não tem um aumento de pena quando praticado contra pessoa portadora de deficiência. A única hipótese de homicídio que tem causa de aumento de pena porque praticado contra pessoa portadora de deficiência é o feminicídio, que é uma outra qualificadora do crime de homicídio. As nossas cortes superiores têm entendido que o feminicídio é uma qualificadora objetiva. Pelo menos a sexta turma, em reiteradas decisões da sexta turma do STJ, o STJ tem dito que o feminicídio é uma qualificadora de cunho objetivo. Né? Então, e também, quando você reconhece que ela é uma qualificadora de cunho objetivo, em detrimento daquilo que a doutrina amplamente majoritária diz, porque a doutrina amplamente majoritária discorda veementemente disso. A doutrina amplamente majoritária nega que o feminicídio tenha caráter objetivo. A doutrina amplamente majoritária, ela pugna, ela defende o caráter subjetivo da qualificadora do feminicídio, mas o STJ diz que é objetivo, e ele vai, inclusive, dizer que é possível que nós combinemos a qualificadora do feminicídio com a motivação torpe ou com a motivação fútil. Tá? Porque se ela é objetiva, ela poderia conviver com outras qualificadoras de cunho, inclusive subjetivo. Outra coisa que você deve prestar atenção é que no feminicídio há causas de aumento de pena. Essas causas de aumento de pena no feminicídio estão trazidas pelo parágrafo 7º, então você dá uma olhadinha lá no parágrafo 7º e veja que uma das causas de aumento de pena é o fato da mulher contra quem se pratica o feminicídio estar grávida nos 3 meses subsequentes à gravidez, ao parto, ou nos 3 meses subsequentes ao parto. Veja você que interessante essa questão pelo seguinte: vamos imaginar que uma pessoa mate, numa situação de feminicídio, uma mulher sabidamente grávida. Uma mulher sabidamente grávida, a mulher está com 8 meses, aí o autor vai lá, autor ou autora, porque lembre-se, feminicídio pode ter como sujeito ativo um homem ou uma mulher, isso não importa. Mas vamos imaginar que essa pessoa vá lá e mate essa mulher grávida, evidentemente sabendo que se matar a mulher grávida vai matar o filho dela, óbvio.
A pergunta é, ela vai responder por feminicídio, nesse caso, se for praticado em situação de violência doméstica ou por menosprezo à condição de mulher? Claro que será um feminicídio, e esse feminicídio terá o aumento de pena? Terá o aumento de pena. E o agente também poderá ainda responder pelo crime de aborto? Resposta, sim. Ele pode também ser responsabilizado pelo aborto nesse caso. E por que é que ele pode ser também responsabilizado pelo aborto nesse caso? Não é bis in idem, não, professora? Claro que não. Eu tenho um homicídio qualificado pelo feminicídio, com a pena aumentada, porque a mulher estava grávida, e ainda tem o aborto como crime autônomo, todo em concurso formal. E não há bis in idem, porque as causas que aumentam a pena do feminicídio, no que tange a mulher, é pela sua maior vulnerabilidade. Uma mulher que está numa situação mais vulnerável, porque está grávida ou está nos 3 meses subsequentes ao seu parto, né? Aquela sua situação peculiar de vulnerabilidade, ela justifica a opção legislativa pelo aumento da pena. Isso não é bis in idem, porque o aborto protege o feto, mas o feminicídio, com a causa de aumento pelo fato da mulher grávida, protege a mulher. Tanto não é a proteção do feto que você tem ali durante o parto ou nos 3 meses subsequentes ao parto, durante a gravidez, perdão, ou nos 3 meses subsequentes ao parto. Quer dizer, ela já não está mais grávida. Então, isso mostra que se ainda existe a causa de aumento de pena, a causa de aumento de pena não se deve ao fato de haver um feto, se deve ao fato da mulher estar mais vulnerável. Lembre-se também que haverá causa de aumento de pena quando, e isso foi acrescido por uma lei do final de 2018, quer dizer, só se aplicará aos crimes praticados depois de 2018, foi acrescida aquela figura do aumento de pena, que se trata ali da hipótese do homicídio ter sido praticado em descumprimento das medidas protetivas elencadas no caput do artigo 22 da Lei Maria da Penha. Veja você, a lei não fala de praticar o crime em descumprimento das medidas protetivas decretadas nos termos do 22, mas fala de descumprimento das medidas protetivas referidas no artigo 22. Isso é de extrema importância. Saber esse detalhe é algo de extrema importância. Por quê? Porque vocês vejam que no artigo 24A da Lei Maria da Penha, nós temos o crime de descumprimento de medidas protetivas. Esse crime de descumprimento de medidas protetivas só existe quando se trata de descumprimento de medidas protetivas judicialmente impostas, quer tenham sido elas impostas por juiz criminal, quer tenham sido elas impostas por juiz civil. Isso não importa, mas ela tem que ter sido judicialmente decretada. E aí, você sabe que o delegado de polícia pode decretar medidas protetivas de urgência na hipótese de não haver autoridade judicial. E uma dessas hipóteses é aquela que se refere ao afastamento do lar. O afastamento do lar é uma das medidas previstas no 22. Então, o delegado de polícia pode perfeitamente ter decretado uma medida protetiva de urgência e o agente ter descumprido essa medida. O delegado decretou o afastamento do lar e o agente descumpriu essa medida, foi lá e matou a mulher. Nesse caso, nós vamos ter a causa de aumento? Vamos sim, mas não vamos ter o crime do 24A, porque o 24A tem que ser para a autoridade judiciária. Existe um questionamento a respeito de estar ou não estar o 24A absorvido. Na minha opinião, o 24A não está absorvido. Eu anteriormente entendia que o 24A estaria absorvido. Hoje eu entendo que não. O 24A não está absorvido. E por que eu entendo isso? Entendo porque se tratam de bens jurídicos completamente diferentes, completamente distintos. Lá no 24A, nós estamos protegendo a administração da justiça. Embora alguns, quer dizer, minoritarissimamente digam que aquilo ali é um crime contra a pessoa, mas aquilo ali não é um crime contra a pessoa, aquilo ali é um crime contra a administração da justiça. É um crime contra a administração pública, aquilo ali é uma das modalidades de descumprimento de decisão judicial. Nós temos o 359 do Código Penal, que é o descumprimento de decisão judicial. E esse 24A é uma das modalidades especiais de descumprimento de decisão especial que deu aso à criação de um novo tipo penal. Por isso, para mim, isso não está absorvido, não resta absorvido, mas é controvertido se absorve ou não, ok? Também quero lembrá-los de uma outra situação que diz respeito, né, à questão de
Homicídio praticado contra agentes das forças de segurança pública, né? Contra os agentes das forças de segurança pública, contra os seus parentes consanguíneos até o 3º grau. Tá? Com relação aos parentes consanguíneos até o 3º grau, nós sabemos que existe aqui uma divergência. Uns dizem que não poderiam ser, por exemplo, os parentes dos filhos adotivos. Outros dizem, claro que sim. Por que os dizem que não pode? Porque dizem que não admite analogia em Malam Partem. Só que, vamos lá, me desculpe, mas isso me parece uma leitura muito rasa da lei penal. Aliás, me parece uma leitura muito rasa da própria Constituição. Por quê? Porque, a rigor, a Constituição diz expressamente, a Constituição não deixa isso no ar. A Constituição não deixa para que nós criemos um princípio e lá joguemos, não. É clara, a regra é clara, a regra é expressa na Constituição Federal que não podem ser estabelecidas diferenças na filiação. Não podem ser estabelecidas diferenças entre filhos. Então, se você não pode estabelecer diferença na filiação, segundo diz a Constituição, quem é o legislador infraconstitucional para trazer um absurdo desse? E, portanto, também se aplicaria ao adotivo. Veja outra coisa que eu preciso dizer para vocês que eu não falei, que também é importante com relação ao homicídio, é a questão do homicídio do transgênero, tá? O transfeminino, ele pode ser vítima de feminicídio? Gente, isso aqui também divide opiniões. De acordo com uma corrente, o transfeminino ele não pode ser vítima de feminicídio porque o legislador fala mulher. Inclusive, se nós olharmos toda a sequência de tratativas que foram feitas para a edição da lei que trouxe o feminicídio, nós vamos verificar que se queria colocar gênero e eles quiseram dizer não, é para sexo feminino, é só para mulher. As bancadas mais conservadoras do Congresso fizeram prevalecer que seria mulher, não poderia ser de gênero feminino, tem que ser mulher. Outros, entretanto, dizem o seguinte, não, por quê? Porque a lei fala, quando ela explica o que é feminicídio, ela diz que feminicídio é uma das situações do feminicídio, é ele ter sido praticado nos termos da lei, nos termos de violência doméstica e familiar contra a mulher. E quem é que fala de violência doméstica e familiar contra a mulher? Lei Maria da Penha. E como é que a Lei Maria da Penha fala sobre violência doméstica e familiar contra a mulher? Ela fala sobre violência doméstica e familiar contra a mulher, protegendo não apenas a mulher, sexo feminino, mas também o gênero feminino. Então, cabe a proteção do trans. A orientação majoritária, o caminho que se tem traçado, embora não seja o meu posicionamento, eu acho que deveria ser assim, mas não é. Eu acho que isso é alargar a lei, isso é burlar aquilo que o legislador quis, e eu não tenho legitimidade para tanto, penso eu, embora ache que o legislador foi infeliz nessa previsão, mas a tendência é que prevaleça o entendimento de que se aplica também o feminicídio para o trans, não apenas para a mulher, mas também para o trans feminino, ok? Muito bem. Só que isso causa uma série de outros problemas, porque nós sabemos que são 52 gêneros. Vem cá. Então, se ela é de sexo feminino e ela se diz não binário, como é que fica? Não é protegida pelo feminicídio? Tá vendo? É complicado. É muito complicado. Essa questão ela é muito mais complicada do que uma mera discussão de botequim, como a gente costuma dizer, né? Isso aqui merece reflexões jurídicas, éticas absurdamente grandes, né? E não se resolve isso com um papinho de botequim tomando cerveja, comendo batata frita, como eu costumo brincar. Mas vamos lá. Então, são essas duas considerações, tá? Lembrar, queridos, que muitas vezes o homicídio ele pode aparecer, ou melhor, a morte pode aparecer como qualificadora de crimes outros. Exemplo do latrocínio, em que a morte pode ter sido dolosa ou culposamente provocada. Da extorsão mediante sequestro, em que a morte pode ter sido dolosa ou culposamente provocada. Da extorsão, do sequestro relâmpago, em que a morte poderá ter sido dolosa ou culposamente provocada.
né? Mas existem situações em que a morte vai aparecer apenas na situação de culpa, como é no caso da hipótese do estupro. Como é na hipótese do estupro? O estupro com morte, aquela morte ali foi causada culposamente. Agora, lembrem-se que, mesmo naqueles crimes em que a morte, como qualificadora do crime, pode aparecer na modalidade dolosa e na modalidade culposa, quando ela aparecer na modalidade culposa, não é por isso que o crime... Perdão, quando ela aparecer na modalidade dolosa, perdão, não é por isso que o crime se tornou um crime doloso contra a vida. É o exemplo do latrocínio. No latrocínio, artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2, você tem ali a causa a qualificadora relacionada à morte. Aquela morte pode ter sido causada dolosa ou culposamente. Mas, ainda que aquela morte tenha sido causada dolosamente, você não pode, de maneira alguma, você não pode entender que aquilo ali é um crime contra a vida. Aquilo ali continua sendo um crime contra o patrimônio. E isso é importantíssimo, é mais importante do que a gente pensa. Por quê? Vamos lá, por uma razão simples. Veja, súmula 603 do STJ, por exemplo, do STF, perdão, por exemplo, que diz que o latrocínio, ainda que a morte tenha sido dolosamente provocada, não é crime da competência do tribunal do júri, tá? Porque ele não é crime doloso contra a vida, ele é um crime contra o patrimônio. Tá certo? Entendido? Também, por exemplo, o presidente da República foi vítima de um sequestro com morte dolosamente provocada no estrangeiro. É aplicável à lei brasileira? Ó, aplicável à lei brasileira é, porque afinal de contas o presidente da República é um brasileiro. Mas não será aplicada a lei brasileira pela extraterritorialidade incondicionada, que na extraterritorialidade incondicionada, nós temos lá no inciso 1, letra A, crimes praticados contra a vida ou a liberdade do presidente da República. E um latrocínio ou uma extorsão mediante sequestro não é crime contra a vida nem contra a liberdade. No caso, é crime contra o patrimônio, ainda que se atinjam vida e liberdade. Vocês estão entendendo? Então é complicado. Você tem que ver, quando você estuda, meu amor, que todas essas matérias elas estão conectadas. Todas essas matérias elas estão como é que eu vou explicar? Todas elas estão muito unidas. Elas estão intrinsecamente relacionadas, tá? Com relação à extorsão mediante sequestro, existe, né? Poderia até existir uma dúvida, porque na extorsão mediante sequestro se fala, embora esteja entre os crimes contra o patrimônio, se fala em obtenção de qualquer vantagem privando a liberdade. Então, até poderia se falar isso, mas também não vai rolar porque está entre os crimes contra o patrimônio. Creio que fosse minoritário entendimento em sentido contrário. Agora, vamos lá. Com relação aos demais crimes contra a vida, eu queria dizer para vocês, por exemplo, aí na questão do infanticídio, que o infanticídio ele é um crime próprio praticado pela mãe, mas todas as pessoas que ajudarem a mãe, elas também serão responsabilizadas pelo infanticídio. Por quê? Por força da regra do artigo 30 do Código Penal. Não tem jeito. A própria Hungria, que tentou fazer uma diferença entre circunstâncias pessoais e personalíssimas, ele não conseguiu. Depois ele mesmo mudou de opinião, né? Então não tem jeito. O crime de feminicídio traz como elementares mãe, durante o parto, logo após o parto, estado puerperal. Então, isso é tudo muito subjetivo. Estado puerperal e ser mãe estar em estado puerperal é altamente subjetivo, né? Mas acontece que são elementares do crime e se comunicarão a todos os demais que ajudarem a mãe na prática dessa nefasta conduta, né? Agora, o cuidado que todos nós devemos tomar é o seguinte: quando é o contrário. Exemplo, agora é um terceiro que realiza o crime e a mãe o irá ajudar. Se a mãe ajudar esse terceiro, como é que vai ficar essa situação da mãe que ajudou o terceiro? Gente, o terceiro, evidentemente, vai responder pelo crime de homicídio, mas a mãe não pode responder por homicídio porque não tem sentido. Será que teria sentido eu dizer o seguinte: quando ela pratica a conduta principal, quando a mãe pratica a conduta principal e mata, é feminicídio. Mas quando ela participa da conduta de outra, a conduta dela é meramente acessória,
é homicídio? Não tem sentido. Então, quando a mãe participa do comportamento de outro, a doutrina majoritária, sabe o que ela vai dizer? Ela vai dizer o seguinte: a doutrina majoritária vai dizer que o terceiro responde por homicídio, mas a mãe responde por infanticídio. Mas como se ela concorreu para um homicídio? Bem, a resposta estaria no artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal. Ela concorreu para um homicídio, mas ela queria concorrer para um crime menos grave, que era o crime de infanticídio. Tá ok? Então, ela deveria ser responsabilizada por infanticídio. Sobre a questão do logo após o parto no infanticídio, nós temos um problema. Por quê? Porque a lei não diz o que é logo após. Então, existem várias teorias. Inclusive, existe teoria que diz que deve ser durante todo o tempo enquanto durar o estado puerperal. Devo dizer a vocês que não é a melhor interpretação, porque se infanticídio fosse importante apenas a duração do estado puerperal, o infanticídio não seria matar o próprio filho durante ou logo após o parto sob a influência do estado puerperal. O infanticídio seria matar o filho matar o filho sob a influência do estado puerperal. Se ele coloca durante ou logo após o parto, é porque esse lance do durante ou logo após o parto é diferente do estado puerperal. Então, é outro elementar. É uma elementar modal temporal. Tá ok? E, portanto, ficamos aí. E é incrível que nunca ninguém tenha, depois de tantas discussões, depois de tantos anos, transformado isso. Colocado o infanticídio como uma causa de diminuição de pena para o homicídio, que aí acabava com o problema dos terceiros. Os terceiros que viessem a matar responderiam pelo homicídio full, né? Não pelo infanticídio, e também poderiam ter suprimido essa parada durante ou logo após o parto, né? Porque ficaria mais claro para todo mundo. Mas vamos lá. Com relação ao crime do artigo 122, muita atenção, porque nós tivemos no final do ano de 2019, né? Foi no final do ano de 2019? Foi. Final do ano de 2019, nós tivemos uma mudança no artigo 122 do Código Penal. O artigo 122 do Código Penal, hoje, ele fala da automutilação e fala da instigação à automutilação e da instigação ao induzimento ao auxílio ao suicídio. É muito criticado, é um artigo extremamente criticado, é uma porcaria de artigo, é um crime on demand, porque, na verdade, foi colocada aqui a automutilação por força dos episódios da Baleia Azul, e nos trouxe um problema danado. Só que nós temos que tomar cuidado pelo seguinte, preste atenção. Antes de dezembro, São Paulo Juízo 27 de dezembro de 2019, só havia o crime de induzimento de instigação ao auxílio ao suicídio. Se a vítima viesse a suicidar, ou o suicida viesse a óbito, ou se ele tivesse lesão de natureza grave. Então, se você instigou, induziu, auxiliou alguém a suicidar-se e essa pessoa não tivesse nem morrido e nem sofrido lesões de natureza grave, a sua conduta seria atípica para alguns, né, que consideravam a morte e a lesão grave como elementares do crime, e para outros não haveria condição objetiva de punibilidade. Ok. Só que, mas de qualquer forma, você não poderia punir. Ninguém poderia ser responsabilizado. Só que hoje isso mudou. A partir de 27 de dezembro de 2019, isso mudou. E por que isso mudou? Muda pelo seguinte, porque hoje a morte e a lesão, elas não aparecem como elementares que precisam necessariamente acontecer para que o crime esteja consumado. Elas não aparecem como elementares que precisam acontecer para que o crime exista. Elas não aparecem, como criam alguns, como condição de punibilidade para que se possa punir o crime. Hoje, o mero fator de você instigar, induzir e auxiliar, ainda que a vítima nada sofra, ainda que o suicida não venha por fim na sua própria vida, ainda que o suicida sofra lesão apenas de natureza leve, é o crime do caput, do artigo 122. Se sofrer lesão grave, parágrafo 1º, se sofrer lesão gravíssima, parágrafo 2º, com penas diferenciadas, se for menor de 14 anos ou não tiver condição de se posicionar, nem pode ser vítima desse crime aqui do artigo 122, porque, vamos lá, se a pessoa instiga o suicida a suicidar-se, e esse carinha, o suicida, na verdade, é uma criança em ter idade, como uma criança de 9 anos de idade. Eu já tive um aluno que se matou com 9 anos de idade. Deus me livre, não gosto nem de lembrar.
Mas vamos lá, uma criança de 9 anos de idade foi instigada ao suicídio. Na verdade, o crime praticado pelo bonitinho que instigou é homicídio. O crime é homicídio, não é induzimento, instigação e auxílio ao suicídio. Porque uma pessoa menor de 14 anos não tem condições de se posicionar. Uma pessoa menor de 14 anos não tem condição de entender, de aquilatar a real extensão daquele seu ato extremo. E aí vocês vejam uma outra coisa. Não haverá o crime do artigo 122 se o agente realiza ato de execução que acabe culminando que culmine com a morte da vítima. Então, repito, uma coisa é você dar a corda para a pessoa se suicidar. Outra coisa é você dar a corda, colocar no pescocinho dela e empurrar a perna para que ela caia, né? E morra, da plataforma e morra. Você aqui é autor de homicídio. O auxílio nunca pode significar um ato de execução que vai levar à morte, porque se o auxílio significar um ato de execução que vai levar à morte, o crime é de homicídio. Mais um lance também, se por acaso a vítima for enganada e a vítima pensar, por exemplo, você entrega uma arma para a vítima para que a vítima pense que aquilo ali é uma brincadeira, ela vai... Homicídio, você é autor imediato do homicídio. Outra observação, fazer a outra observação, é porque é muita. Prestem atenção, principalmente em termos de provas objetivas, preste atenção para as causas de aumento de pena que aparecem aí no artigo 122, tá? Porque muitas delas se relacionam à questão da internet, da utilização da internet, e tudo isso veio por conta do episódio da baleia azul, tá? Então, é olhar para isso aí, verificar isso aí. Pelo amor de Deus. Outra coisa que eu já ia esquecendo de falar. Gente, não haverá instigação, induzimento, auxílio ao suicídio se a vítima for enganada. Eu dei para você o exemplo da arma, né? Mas também existe uma outra forma de enganar a vítima, que é a seguinte, vamos lá. A vítima fala assim pro agente, já caiu numa prova, tá? Salvo melhor juízo, foi uma prova para delegado de polícia, mas a questão é extremamente inteligente. A questão é a seguinte, tá? Uma pessoa queria se matar e vivia dizendo, eu quero me matar, eu quero me matar. Aí, né, tava sofrendo muito. E aí, falou assim, mas eu quero me matar de uma forma diferente. Eu quero me matar aos poucos, tomando doses homeopáticas de veneno até a minha morte. Você me ajuda, fulano? Fulano disse, ajudo sim. Então você pode comprar um veneno assim pra mim, que vai me matando aos pouquinhos? Aí a vítima vai tomar esse veneno que foi comprado pelo fulano. Só que o fulano comprou um veneno, que é o seguinte, amigo. Vai tomar e vai cair. Vai tomar e vai morrer na hora que o veneno é punk. Nesse caso concreto, meus amores, houve auxílio ao suicídio? A resposta é não. Porque para haver auxílio ao suicídio, é preciso haver suicídio. Para que exista suicídio, é preciso que a pessoa saiba que está realizando o ato extremo que a levará à morte. Que ela tenha consciência e vontade de se matar naquele momento. A vítima não sabia que estava se matando naquele momento. O crime, nesse caso, é o crime de homicídio, não é auxílio ao suicídio. Não houve auxílio ao suicídio. Houve homicídio. Tá ok? Ninguém auxiliou ninguém a se suicidar. Ele matou aquela pessoa. Ele é autor imediato, utilizando-se da própria vítima em erro para, por fim, a sua vida. Joia? No aborto, eu quero que vocês lembrem, por favor, algumas cláusulas, algumas dicas que são importantes com relação ao aborto. Vejam as hipóteses de aborto legal. Veja que essas hipóteses de aborto legal hoje também contemplam a questão do anencéfalo, mas o anencéfalo entra porque a conduta não é sequer típica, porque se entende que o anencéfalo não tem vida própria, não tem vida extrauterina possível sem a sua mãe, ele não vive, ele vai ser colocado e vai rapidamente morrer. Professora, mas houve casos em que se mostrou pessoa que viveu algum tempo, papapá. Não, aquilo ali não era anencéfalo.
Os exemplos que foram dados foram exemplos de pessoas que tinham uma deformação cerebral, pessoas que tinham problemas no cérebro, mas não eram anencéfalos. Então, se entende que o anencéfalo é um feto inviável, e como feto inviável não há vida a ser tutelada, e se não há vida a ser tutelada, não se pode falar de crime de aborto. Lembre-se também que há aborto com consentimento e aborto sem consentimento, e que se o aborto for praticado em uma pessoa que tem um consentimento que não é válido, olhe para o 126, na verdade, o agente deve responder pelo aborto sem consentimento da gestante. E uma das modalidades em que o consentimento não é válido é a hipótese do aborto ter sido praticado do consentimento ter sido dado por uma pessoa menor de 14 anos, porque o menor de 14 anos não tem a menor condição de se posicionar. Por falar nisso, escute aqui, tá olhando lá o 124? Olhou o 124? Muito bem. O autoaborto. Lembrar, vamos imaginar que uma pessoa faça manobras, uma mulher grávida faz manobras abortivas em si mesma, e ela contou com a ajuda de um terceiro que também fez manobras abortivas nela. Ela vai no 124 e ele para o 126, porque nós temos aqui exceções pluralísticas à teoria monista do concurso de pessoas. Não esqueçam, exceções pluralísticas à teoria monista do concurso de pessoas. 124A não admite coautoria, porque aquele que realizar junto com a mulher responde pelo 126, mas 124A admite participação. Por quê? Porque é um crime de mão própria e crimes de mão própria admitem participação. Exemplo é a mulher pratica o aborto em si mesma com um medicamento que foi adquirido por um terceiro que entregou para ela abortar. Aquele terceiro, ele é partícipe do autoaborto. Imaginemos que a mulher, nesse caso, morra, além de perder o filho, ela morre. Poderá ser aplicado 127? Resposta não, porque o 127 só vale para os 2 artigos anteriores, ou seja, não se aplica 127 ao partícipe do 124, se aplica 127 só para os crimes do 126 e 125, partícipes ou autores, não interessa, mas 126 e 125. Aquela morte ali no aborto é uma morte culposa. Houve dolo no aborto e culpa na provocação da morte. Mas lembre-se uma coisa, diz-se por aí que se trata de um crime préter-doloso. Préter-doloso? Porque existe aborto, dolo, morte da mulher, culpa. Então, dolo e culpa préter-dolo. Muito bem. E se diz também que crimes préter-dolosos não admitem tentativa, mas esse crime admite tentativa. É perfeitamente possível que nós tenhamos uma tentativa de aborto com morte da gestante. Exemplo, uma mulher tomou medicamentos para abortar, né? Aliás, uma mulher foi submetida a uma intervenção abortiva. A mulher começou a passar mal, o aborteiro largou ela para lá. Alguém pegou a mulher, levou a mulher para o hospital, tirou o neném sobreviveu, mas a mulher não suportou e morreu. Tentativa de aborto com o aumento da morte. Por quê? Porque aquela morte ali é culposamente provocada, viu, gente? Se houver dolo na provocação da morte da mulher, é aborto e homicídio. Aquela morte ali é culposamente provocada. Agora, naquele caso, eu disse a vocês que cabe, né, a tentativa de aborto com a morte da gestante, culposamente provocada no 127. É o crime préter-doloso que vai admitir a tentativa. Sabe por quê? Porque a lei fala assim, ó, se do aborto ou dos meios utilizados pela sua prática. Então, não precisa ser do aborto que resultou morte. Pode ser também dos meios utilizados pelo aborto, sobreveio a morte. Tá bom? Queridos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro aqui. Que nosso Senhor ilumine, proteja e guarda vocês, vire o rosto dele para vocês, cubra vocês de paz e de luz. Até a próxima.